Sabe quando o clima tá ruim? Então, o clima tá péssimo? Pois é, esse clima péssimo é o clima sério, tá? Agora você não esquece mais desse joguinho de palavras. Então, seja muito bem-vinda a essa playlist que eu já estava devendo para o pessoal lá do Instagram e do TikTok sobre menopausa. Então, vamos começar a adentrar este assunto hoje. Se você não me conhece, eu sou a Salirra, sou médica especializada em endocrinologia, medicina ortomolecular e integrativa. Tenho minha clínica, trabalho nessa área já há muitos anos, já há mais de 15 anos que eu atuo nessa área, endocrinologia e medicina integrativa. E aqui a gente fala sobre assuntos relacionados à saúde sem conflitos de interesse. Ou seja, o meu único interesse é que você entenda a medicina de uma forma muito mais tranquila, muito mais fácil, porque a linguagem médica realmente é uma linguagem muito difícil. Então, eu trago os conhecimentos científicos para que você, mastigadinhos para você, como se fosse uma tradução, para que você consiga entender isso de uma maneira muito mais prática na sua vida e até aplicar alguns conhecimentos. E também conhecer melhor o funcionamento do seu corpo. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, conforme o vídeo for decorrendo, que eu explico num outro vídeo. E também aproveita e já me segue nas redes vizinhas, porque lá também eu boto caixinha de pergunta, eu costumo responder muitas perguntas por lá. Então, começando por menopausa. Muito comum o paciente chegar e falar, doutor, acho que eu estou entrando na menopausa, acho que eu já estou na menopausa. O que é a menopausa? Vamos começar pela definição. Aquilo que se refere, tudo que tem esse prefixo, meno, se refere a sangramento uterino, tá? Então, se a gente tem uma hipermenorreia, ou seja, um sangramento uterino aumentado, isso é uma hipermenorreia. Se eu tenho uma hipomenorreia, é um sangramento uterino diminuído, uma menstruação diminuída. E uma amenorreia, a mulher está sem menstruar. Então, meno se refere à menstruação. Menarca, por exemplo, é a data da primeira menstruação da menina. Então, a menarca, a primeira menstruação. E menopausa é a última menstruação da mulher. Como que a gente sabe que é a última? Você tem que contar um ano. Então, vamos supor que no dia 16 de maio você menstruou. E depois disso você ficou até 16 de maio do outro ano sem menstruar. Aí a gente pode falar que você entrou na menopausa. Então, o que seria o climatério, doutor? Então, menopausa é só a menstruação. Menopausa é só essa parada da menstruação. Simples assim. Agora, o que seria o climatério? O climatério é todo o período que antecede a parada da menstruação, a parada em si da menstruação e a pós-parada da menstruação, ou seja, pós-menopausa. Então, é a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Lembrando que a gente tem uma pré-menopausa que é mais um pouquinho antes, assim, uns 10 anos antes da gente parar de menstruar, a gente já tem algumas alterações hormonais ali naquela fase. Aquilo vai se acentuando ao passar dos anos, e quando tem assim um ano antes da gente parar de menstruar, 2 anos antes, dependendo da mulher, esse processo, embora seja um processo pelo qual todas as mulheres passarão, as mulheres que envelheceram passarão, ele é muito diferente, ele é muito individual. A passagem por ele é muito individual. Então, ali 2 anos, 1 ano antes de parar de menstruar, os sintomas se acentuam muito, né? Então, seria uma pré-menopausa mais tardia, já quase parando de menstruar, e depois é pós-menopausa. Então, todo o período da vida da mulher, depois que ela parou de menstruar, se refere a pós-menopausa. Sabe quando o clima está ruim? Então, o clima está péssimo. Pois é, esse clima péssimo é o climatério, tá? Agora você não esquece mais desse joguinho de palavras. Então, esse primeiro quadradinho aqui, essa primeira divisão do nosso guarda-chuva é a pré-menopausa. Aqui é a menopausa e aqui é a pós-menopausa. Tudo isso é o climatério. Inclusive, esse desenho que eu fiz aqui para você, ele está muito mais bonitinho dentro do e-book que eu fiz sobre menopausa, mitos e verdades. Esse e-book está disponível lá no meu site.
É só você acessar o link aqui dentro, que lá você consegue adquirir o seu e-book sobre menopausa, mitos e verdades. Tudo bastante detalhado, bastante desenho, e no final ainda tem alguns modelos de autoavaliação para você ir percebendo os seus sintomas e até levar para o médico que está te acompanhando. Cerca de 15 anos antes da menopausa, considerando essa menopausa ali com 50 anos de idade, essa mulher já começa a ter alterações nas suas produções hormonais ovarianas. Então, esse ovário, que antes produzia uma quantidade 2x de progesterona, de testosterona, na fase lútea do ciclo menstrual, na segunda fase do ciclo menstrual, ela começa a ter uns níveis um pouco mais baixos. É por isso que é relativamente comum mulheres que engravidam com mais de 30 anos, mais de 35 anos, terem que fazer uso de progesterona no início da gestação para segurar a gravidez. Por quê? Porque esses níveis que essa mulher produz já estão mais baixos do que aquilo que ela produzia antes. Então, isso já é uma pré-menopausa inicial, que a gente chama precoce, é lá no início, não significa que você já está na menopausa. São as pequenas alterações que vão anteceder a menopausa. Conforme vai decorrendo o tempo, essa mulher vai chegando aos 40 anos, os níveis de testosterona também começam a cair. Às vezes pode ser a testosterona primeiro, às vezes pode ser a progesterona primeiro. E após os 40, a gente vai tendo também uma diminuição da produção de estradiol. Ele vai diminuindo. É como se fosse uma orquestra. Imagina uma orquestra tocando, um maestro regendo, uma orquestra, uma orquestra, e de repente um grupo de instrumentos começa a tocar mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho, até uma hora que ele para, levanta e sai. E a música continua. Aquela música vai começar a soar de uma maneira diferente. Concorda comigo? Sim ou não? Claro que sim, porque você já deve ter escutado vários tipos de música e você sabe que quando sai um determinado som, a música soa diferente. E é isso, exatamente essa mesma coisa que acontece quando a gente tem a menopausa. Só que antes disso a gente já vai tendo algumas alterações. E o que a gente sente nessas alterações? Mulheres, por exemplo, é comum que as mulheres tenham que usar progesterona para poder segurar a gravidez depois, quando elas engravidam depois dos 30 anos. É bem comum que você já tenha visto. Outra coisa que acontece é o que o pessoal chama tanto de predominância estrogênica. É uma piora dos sintomas da tensão pré-menstrual. Então, essa mulher ela começa a ter mais irritabilidade, mais impaciência, mais nervosismo, pode começar a ter também insônia, inquietação nessa fase, a partir dos 35 anos de idade. Pode ter antes também? Pode, claro que pode. Pode ter só depois dos 40? Pode. O processo ele é individual, conforme eu falei. A menopausa, embora seja uma data pela qual todas as mulheres cis passarão, ele é um processo que a gente passa por ele de maneira individual e pessoal. Ele é único. Então, assim como cada mulher é única. Então, isso já pode gerar alguns sintomas nessa mulher. Pode gerar uma alteração do fluxo menstrual, mais irritabilidade na TPM, dores nas mamas, dores de cabeça, mais cólica, enfim, inúmeros sintomas que aí a gente pode fazer uma outra playlist falando só sobre menstruação, desenhando o ciclo menstrual e etc. Mas se referindo aqui à menopausa, é basicamente isso. Não é tão de uma hora para outra como a gente pensa. O que é de uma hora para outra é a menstruação, na maioria das vezes. Parou, contou um ano, sabe que entrou na menopausa. Então, esse vídeo hoje foi para a gente elucidar melhor o que é o climatério, que eu espero que vocês tenham entendido, e o que é a menopausa, porque muitas pessoas confundem. Basicamente, para você saber se você está na menopausa, você tem que contar um ano da sua última menstruação. Senão, isso não é menopausa, é climatério, ok? Então, agora que você já sabe, te aguardo no próximo vídeo para a gente falar um pouquinho mais sobre os sintomas e você entender um pouco mais o que os nossos hormônios fazem no corpo e por que a gente acaba tendo todos os sintomas da menopausa. E aposto que, eu acho que esse próximo vídeo eu vou ter que fazer em 2 etapas. E aposto que tem muitos sintomas que você sente
e que ninguém, e nem você, nenhum médico e nem você, relacionaram com essa fase pela qual você está passando. Beijo e até o próximo vídeo.